extremamente benéfico para o ser humano. Quando eles falavam do frio, falavam lá da Sítia, ou dos Interboles, eles nunca tinham ido exatamente. Um sujeito foi, eu acho que ele foi até a Islândia, mas não sabem que a geografia não é conhecida. Então eu saí dos gregos e fui para outras áreas. Eu tenho um conto, não vou ler o conto, que é muito longo até, do Jack London. Jack London, todo mundo conhece, sobre os caninos brancos, né? Ele contou várias aventuras passadas no Klondike, no Alasca, onde ele foi procurar ouro, então ele guardou essa experiência. O Jack London, não sei se foi andarilho, né? Você tinha experiências realmente on the road, mas não aquela água com açúcar do Jack Kerouac, né? Ele era hard mesmo. E ele tem um conto, que para mim é o conto mais dramático do frio, que é acendendo um fogo. Building a fire, também em inglês. É um sujeito que sai no Alasca, um dia belíssimo, no Klondike, e vai ter que caminhar em direção ao acampamento onde está a turma dele lá. Aí ele vai caminhar com frio, mas aquele frio do inverno, bem exposto, e o cachorro do lado. Só que todo o tempo nós, que somos os leitores, sabemos que ele está entrando numa literal, porque ele é novato e ele não soube avaliar exatamente a temperatura. Então ele está se sentindo bem, se sentindo forte, jeito na força da idade, caminhando por uma rota, uma trilha bem batida de neve. Então, vamos caminhar, chegar lá pela tardinha, vai estar escurecendo, mas vai ter comida quente, vai ter uma fogueira e tal. E o cachorro que estava enrolado lá fora, quando veio que sair, lá atrás, é óbvio, mas assim, esse homem quer esse tempo, porque ele não fica em casa, o cachorro sabe. O cachorro e nós sabemos que está indo na fria. Então eu vou ler o início e depois o fim. Mas como é que você sabe que o cachorro sabe? Porque ele foi o pensamento do cachorro. Como diz o Silveira Bueno, grande autor polo paulista, ele diz assim, quando se escreve um personagem que seja cachorro, tem que ter pensamento que o cachorro poderia ter. Uma minha vizinha fala com o cachorro bem devagar, e ele se entende, e ela usa até condicionais, se tu fizer isso, ela prefere mais perfeito. Então eu acho que deve ser, subjuntivo e tudo. Mas o cachorro dela parece que está muito, se não entende, presta uma atenção, Bom. Então, o início, logo depois do início. Mas tudo aquilo, a trilha misteriosa que se perdia como um fio na paisagem distante, a total ausência do sol fica cinza, mas não fechou o tempo. O frio espantoso e o cenário composto por tudo isso junto, nada parecia impressionar o homem. E não é porque ele estivesse acostumado a tudo aquilo, não. Ele era um recém-chegado, um novato, e esse é o seu primeiro inverno. Primeiro e último. Seu problema maior era, no fundo, não ter imaginação. Ele era rápido e esperto para captar as coisas à sua volta, mas sabe as coisas, e não para o seu significado. 12 graus negativos já ficavam bem abaixo do ponto de congelamento. Mas esse era um fato que só lhe trazia frio e desconforto, nada mais. Isso não o levava a meditar sobre a fragilidade das criaturas de sangue quente como ele. Nem a meditar sobre as limitações do ser humano, que só consegue sobreviver dentro de uma estreita faixa de calor e de frio. E muito menos meditar sobre quão mortal é um homem nesse planeta. Para ele, 12 graus abaixo de zero, apenas uma mordida gelada, que fazia doer seus ossos, deveria ser enfrentada com luvas de pele, com tapa-orelhas, meias grossas e botas secas. Para ele, 12 graus abaixo de zero eram apenas 12 graus abaixo de zero. Nunca teria entrado na sua cabeça que isso pudesse significar alguma coisa além disso. Quando retomou a marcha, cuspiu distraído. Ouviu um estalo seco que o deixou intrigado. Cuspiu de novo, e de novo em pleno ar, antes de chegar ao solo, o cuspe estalou de novo. Ele sabia que a 12 graus negativos a saliva fazia barulho ao cair na neve, mas dessa vez tinha sido no ar. Sem dúvida que está mais de 12. Quanto mais ele não tinha a menor ideia, mas a temperatura não importava. Está baixando a temperatura, o idiota, não. Ele devia chegar na velha mina no braço esquerdo do rio Henderson, onde os rapazes o aguardavam. Ele chegaria lá por volta das 6 horas, a noite já teria caído, é verdade, mas os rapazes estariam lá em volta do fogo e lá teria comida quente. Ele vai. Ele vai, e o cachorro cada vez, o cachorro meio para trás, assim, o cachorro sobrevive, mas ele está vendo aquele ser estranho que está acostumado a ver, fazer fogo, dar comida, o cara está caminhando. E lá pelas tantas ele cai num gelo fino, enfia as pernas de um córrego com água, se molha e sente de repente o pavor que começa a congelar, e é gelo, e ele vai fazer um fogo.
Daí o título de Tubil da sua época. E ele vai e tenta, e as mãos, quando tira as luvas, as mãos já instantaneamente estão duras. Ele está quase 20 já. Ele não se deu conta, ele não tem termômetro. E ele consegue identificar o fósforo com a palma da mão, queima a mão e faz aquele fogo, ele sopra, e aí cai uma neve e apaga o fogo que ele tinha feito. Aí ele tenta de novo, e aí mas assim, é questão de minutos, ele está começando a congelar. O homem, então, que abandonou o que lhe pareceu ser o sono mais aconchegante e reparador de sua vida. O cachorro sentado, encarava-o à espera. O curto dia se esvaía num lento, longo crepúsculo. O cão não via sinais que alguma fogueira estivesse a caminho. E mais que isso, nunca na sua vida de cão, tinha visto um homem sentar assim na neve sem estar diante de uma fogueira crepitante. À medida que o crepúsculo avançava, aumentava o seu anseio por um bom fogo de lenha. Esticou as patas dianteiras e avançou, choramingando baixinho com as orelhas caídas, esperando ser enxotado pelo homem. Mas o homem continuava silencioso. Algum tempo depois, choramingou um pouco mais alto. Depois, foi se arrastando humilde até mais perto do homem. E aí pôde sentir o cheiro da morte. Isso fez o cão eriçar o pelo e recuar um pouco. Começou a uivar então as estrelas que cintilavam brilhantes no escuro céu gelado. Depois começou a trotar pela trilha em direção ao acampamento, onde sabia que havia homens capazes de dar comida e acender um fogo. Sabe, então, como diz a minha mulher, o cãozinho se salvou. História. Homem já, tentando eliminar. Professor, me dei conta de como realmente na literatura brasileira não tem frio, né? Não tem, é tudo, só tem calor. Calor, tensão. Eu vou ler então esse livro aqui, que é um livro, quer dizer, uma crônica do professor Fischer, de Ponta com o Vento Norte, que já dá a barbada na hora. Hoje é a noite do Fischer, né? Noite do frio. Passado o veranico de maio, o frio de Reykjavik. Certos prazeres dependem diretamente da geografia e do clima. Não adianta nem pensar em saborear, a preceito, um vinho tinto encorpado sem um frio instalado na redondeza. Comer feijoada no calor é uma coisa, e bem outra é fazê-lo no frio. Um simples e despretensioso café assume um sentido transcendental quando sorvido bem quente, contrastando firme e resoluto com a baixa temperatura ambiente. Vá explicar a um sujeito que vive eternamente à beira do mar cristalino no Nordeste brasileiro o íntimo regozijo que toma a alma e o corpo de qualquer um de nós quando estamos sentindo o nariz e as maçãs do rosto enregelados e já antegozamos o calor que nos aguarda ali, passando a porta do restaurante acolhedor. É uma sensação que existe nunca. Não, é impossível. Impossível. Até o contrário, o calor. É um reconforto. Pessoalmente, estou longe de pensar em termos de determinismo total, mas não me afasto da ideia de que geografia é mais ou menos como horóscopo ou cor dos olhos, uma espécie de destino que cabe administrar da melhor maneira. O inverno ilustra perfeitamente o caso. Como pensar em recolhimento, um livro diante dos olhos, o corpo aquecido, um fogo amigo perfumando o cenário, a não ser abaixo de 10 graus centígrados. Por isso mesmo é que um vizinho nosso, portenho, Jorge Luiz Borges, o melhor intelectual e escritor do Rio Grande do Sul, na minha escala pessoal e ligeiramente diz que com o frio se sentia tal Borges, o maior intelectual gaúcho do Rio Grande do Sul, diz que com o frio se sentia civilizado, com direito à vida inteligente. E disse mais, numa comparação que as mulheres jamais entenderão, que o frio lhe trazia uma agradável sensação física, parecida com a de estar recém-barbeado.
Jamais entenderão. Jamais. O frio gaúcho nos permite pertencer ao restrito clube dos seres humanos que vão ao sol para aquecer-se, para lagartear, mais propriamente. O verbo existe em todo o Brasil, mas aqui é que ele faz sentido, expor-se ao sol durante o tempo frio como lagarto. Eis aí uma atividade que o mundo tropical não compreenderá e que os povos de clima frio vivem intensamente. Em inglês há o verbo to bask, que significa expor-se ao sol para aproveitar o calorzinho agradável. É verbo para compreender na Inglaterra, não na Jamaica. Tão vigorosa é a presença diferencial do inverno entre nós, que todo um vocabulário de uso específico vai se forjando. Encorujar-se é possível em qualquer parte, bastando imitar a coruja. Mas no frio, o significado se acrescenta de desfrutar da intimidade